minha vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai, que permanecendo em mim realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade eu vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Num tempo de silêncio, rezemos pedindo ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio, nos abra a mente, o coração e nos dê o auxílio necessário para que compreendamos o sentido da Escritura. Rezemos. Amém. Queridas mães, neste dia em que celebramos nossa gratidão a Deus pela vida de cada uma de vocês, especialmente querida mãe que reza e medita conosco, muitas vezes na solidão destes dias demorados de isolamento social. Idosos, idosas, talvez não necessariamente mais idosos, mas também todas as pessoas que celebram esse Dia das Mães sem a alegria daquele abraço, daquele almoço festivo na família. Irmãs e irmãos todos, nos reunimos em espírito, já que no corpo somos tomados por essa distância,
para celebrar o quinto domingo da Páscoa. Caminhamos para celebrar a volta de Jesus para junto do Pai. O clima é de despedida, apesar da grande alegria pascal, da grande festa pascal, seguramente é o centro, mas o texto bíblico do Evangelho de domingo passado e de hoje já nos põe no ambiente em que Cristo prepara os discípulos para viver e tocar a vida e a missão da igreja sem a presença dele. Recomendo a você pegar a sua Bíblia, tome lá no Evangelho de João, o capítulo 14, versículo 1 até o versículo 12. Preciso situar você nesta cena. O texto começa dizendo assim, João, capítulo 14, versículos 1 ao 12. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, não se perturbe o vosso coração. Por que Jesus fala dessa perturbação do coração? No capítulo 13, dos versículos 31 seguintes, termina a última ceia, o lava-pés. No capítulo 13, verso 31, você pode dar uma olhada na sua Bíblia, diz assim, então Judas saiu, a fim de trair Jesus. Nesse momento Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado. No versículo 34 do capítulo 13 diz, vos dou um mandamento novo, amai-vos uns aos outros. Judas sai, Jesus institui o novo mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E fala da vida dele dada e derramada. Pedro, no versículo 36, reivindica, diz, Senhor, aonde vais? Jesus fala, Pedro, para onde eu vou você não pode me seguir agora, mas depois você vai. Pedro diz, que isso, Jesus, eu daria minha vida por ti. Jesus diz a Pedro, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes, rapaz. Entre essas duas traições prenunciadas, a de Judas e a de Pedro, há o mandamento novo, amar como Jesus amou. Saída da crise pavorosa das traições anunciadas de Judas e de Pedro, existe uma ponte terrena e a vinda de Jesus na glória, que é esse texto que entramos nele agora. É nesse clima de fragilidade, última ceia, último cálice de vinho, comeu o pão, aquele fim de cena da última janta, da janta de despedida. Seguramente você nesse domingo vai se recordar da última vez que jantou com a sua mãe, se você a tem já falecida. Se não, você se recordará quantas semanas já faz que você não pode ir almoçar com ela. É assim, nesse clima, que Jesus introduz uma palavra de consolação definitiva para os corações perturbados, nossos e dos discípulos. Não se perturbe o vosso coração. A partida de Jesus provoca no coração, faz nascer no coração dos discípulos uma profunda angústia. E Jesus anuncia que tem um remédio para a perturbação do coração. Imediatamente ele apresenta o antídoto para o vírus. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Impressionante esse remédio. A fé, a confiança
nele e no Pai, deve ser a base para a superação das perturbações dos corações. Mas, irmã, irmão, o que é a fé? O que é a fé? O Papa Bento XVI e o Papa Francisco repetiram e repetem: fé não é pensamento positivo, fé não é otimismo, fé não é poder da mente, fé não é psicologismo emocional, eu quero, eu posso, eu venço, eu faço, eu quero, eu posso, eu dou conta, vou vencer, vou vencer, vou vencer. Fé, aqui, tem uma definição impressionante que eu coletei nesta semana. Você pode anotar aí na página da sua Bíblia. Quando Jesus diz: tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Marque essas duas palavras, fé, e anote no rodapé da sua Bíblia. Fé é confiança. Mas não qualquer confiança. É uma confiança diferente de todas as outras, porque essa confiança é fundada no Deus que se revela, garantindo sua presença, sua ajuda e garantindo o destino pleno do homem desde a queda primeira dos nossos pais Adão e Eva. Em Deus, no Deus de Jesus Cristo, se funda essa fé. Para Jesus, fé em Deus deve supor fé nele também. Em Jesus se funda e se opera a revelação suprema. Quem é Deus? É a grande pergunta angustiante do homem em todos os tempos. Em Jesus está resolvida esta questão. Quem é Deus? Ele fala, versículo 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa é a definição de Jesus para Deus. Um Pai que tem muitas moradas. Eu me lembro dos anos de trabalho na periferia, em que às vezes você chega, aqueles retirantes sofridos, lascados, que vêm do interior do Goiás, do Tocantins, do norte, mas principalmente do nordeste. Vinha, batalhava, comprava um lote. Às vezes lutava horrores, comprava meio lote ou um lote a mais ao lado. E ali ia fazendo um barraco atrás do outro para pôr seus filhos, para tirar seu irmão do sofrimento e daquela miséria de onde ele saiu, daquela dor, daquela solidão, para trazer manhinha lá do Nordeste, lá do sertão, lá do mato, para morar aqui perto, para se tiver um problema de saúde, cuidar dela. Assim é o coração de Deus, como aqueles migrantes retirantes dessa pátria tão machucada e ferida desse Brasil, que sonham ter muitas moradas para todos os que amam, guardados e protegidos nas condições dignas. Para Jesus, o divino Pai eterno tem uma casa, e na casa dele tem muitas moradas. Isso é muito bonito. Não fala que é no quintal da casa do divino Pai eterno, fala que é na casa do Pai há muitas moradas. O sonho da casa é um dos sonhos mais marcantes na vida do ser humano. Quando a gente estuda a história, a evolução ou os processos históricos, para não falar em evolução, do povo nômade, caçador, coletor de alimentos nas matas, do povo nômade, retirante de uma região para outra, quando começa a construir suas primeiras
vilas, seus primeiros centros de habitação. Isso na história de Israel, da Palestina, da Europa, é que tem mais material de pesquisa, é fascinante. A casa é o lugar estável. A casa é o lugar de uma razoável estabilidade. Ela é fincada num lugar onde tem água, tem combustível, tem madeira, tem lenha para o fogo. Geralmente é esse o critério. A casa, água, lenha para o fogo e um lugar perto para plantar e colher ou para trabalhar e dar o sustento para casa. O resto é resto. Na casa de meu pai há muitas moradas, diz Jesus. Causa desta confiança é um coração curado das perturbações. O que é que curou a perturbação do seu coração? A ansiedade do seu coração, a fadiga do seu coração. Curou a fraqueza do meu coração, contemplar a casa do divino Pai Eterno, onde há muitas moradas. E continua Jesus dizendo, se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar para vós. E onde eu estiver, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Um lugar. A ida de Jesus tem duas razões. Unir-se intimamente ao Pai, eu e o Pai somos um, voltar para junto do Pai, é unir-nos ao Pai, estabelecendo para sempre uma comunhão com o Pai. Irmã, irmão, queira esse lugar, deseje profundamente esse lugar, queira esta estabilidade de vida. Eu me recordo agora das guerras na Síria, no Líbano, os refugiados da Síria, os refugiados tantos do Oriente Médio que vêm para o Brasil. Quantos vieram para cá e o grande sonho deles era um dia trazer os pais, os irmãos, lá daquele ambiente de guerra, para cá. Então, contemplando as aflições da humanidade pelos flagelos das guerras, das pestes, pelos flagelos das grandes tribulações e crises, nós damos conta de que é que Jesus está falando, desta estabilidade de um lugar onde a gente vai ter um tempo razoável aqui e depois pleno e definitivo nele. Porque aqui vai ter sempre percalços de provações, sempre. Até porque aqui não é a razão primeira. O lugar por excelência para o qual destina-nos Jesus é um lugar que Ele vai preparar. Quem gosta de acolher, de receber, sabe da coisa mais gostosa que é entrar num quarto, fazer uma faxina, pegar uma roupa de cama bonita, limpa, lavada, passada, cheirosa, preparar a cama, preparar o lugar para acolher uma pessoa querida. Como esse é um exercício agradável. E a gente pensa Jesus assim, preparando-nos um lugar, essa cama aqui, esse lugar aqui, esse cômodo aqui, e vai dando o nome seu, o nome meu, o nome de cada um de nós. Contemple isso com a visão da fé. Jesus, como um hospedeiro do divino Pai Eterno, da grande casa do Pai Eterno. Jesus é o hospedeiro que prepara o lugar. Lembra o quê? Aqui Ele é a porta e o pastor, e nós somos o porteiro.
Lá na casa do Divino Pai Eterno, ele se apresenta agora como uma espécie de porteiro, um hospedeiro que cuida da acolhida. Olha que imagem forte. Muito bonito o Evangelho, não esgota nunca. Quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. Esse evangelho é muito proclamado na celebração das encomendas dos falecidos. E um padre amigo meu, jovem, ansioso, desabafou no começo dessa semana numa mensagem para mim: o que eu vou pregar nesse evangelho para os defuntos? Eu dei uma bronca tão dura nele, coitado, que depois tive que amansar, dizendo para ele: rapaz, isso aqui é o texto que fundamenta a cura da perturbação do coração. Mergulhe nesse texto, rapaz. Não pense no defunto, pense no lugar eterno para onde os defuntos são destinados, rapaz. Também nós às vezes escutamos Jesus e não entendemos nada. Jesus diz assim no versículo 4. Versículo 4. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé, aquele Tomé que lá na ressurreição de Lázaro disse: vamos nós também para morrer com ele. Aquele que no segundo domingo da Páscoa disse: se eu não vir, se eu não pôr a mão, se eu não pôr o dedo, não acreditarei. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Credo, que coisa triste é ter um relato assim para dizer para Deus. Deve ser triste demais alguém que convive com Deus e não sabe para onde Deus vai. Curioso é que Jesus diz: e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Estudando essa semana o Evangelho de João, um dos teólogos diz que o evangelista João usa sempre os verbos no futuro, indicando um presente. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Eu vou, vós conheceis o caminho. É um futuro que já indica, é um futuro que já é presente. Não indica, já é presente. Você já está na dinâmica desse lugar para onde eu vou. Tomé não se estabelece nessa conexão com Jesus, não. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Essa é a angústia do homem sem a Bíblia e sem a palavra de Deus. Essa é a angústia do povo que vem à missa e vai à igreja e que nunca entende pregação e morre de preguiça de pregação e da palavra de Deus. Essa é a angústia da fé daqueles que baseiam sua caminhada na fé numa prática supersticiosa, permanentemente supersticiosa. Práticas e mandingas e rituais e protocolos. Eu entro na igreja, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não rezar isso, se eu não rezar aquilo, não está bom para mim. Está perto de Jesus. Jesus responde: ô rapaz, eu sou o caminho. Domingo passado, no capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Agora ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmã, irmão, com este retorno, Jesus vai associar os seus à sua condição gloriosa. Esse retorno de Jesus não situa a nossa participação na glória de Deus apenas no fim dos tempos, no julgamento final, no fim do mundo. Como eu disse, mas em João, esse futuro, esta íntima comunhão nossa com a condição gloriosa de Cristo está acontecendo hoje na igreja.
No capítulo 14, versículo 18, Jesus diz: não vos deixarei órfãos. No capítulo 14, versículo 23, ele diz: quem guarda a minha palavra, nós viremos e faremos nele nossa morada. Eu, o Pai, o Espírito Santo, vamos habitar nele. No capítulo 14, versículo 28, ele diz: vou e venho a vós, se me amasseis, ficaríeis alegres. Ah, tá. Então a causa da tristeza e da perturbação dos corações aflitos e ansiosos é a falta de uma experiência de amor a Jesus e por tudo que Ele fez por nós. Está explicado. Hoje você faz um diagnóstico definitivo de qual é a causa da sua tristeza e da perturbação da sua alma, do seu coração. Falta-te amor a Jesus. No capítulo 15, verso 26, ele diz: quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai. Capítulo 16, 7, ele diz: se eu não partir, o Paráclito não virá, o Espírito Santo não virá. No capítulo 16, verso 13 diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, vos comunicará tudo o que está por vir. E no capítulo 16, você pode ler essa semana, do versículo 16 até o versículo 23, diz: da certeza da filiação para com o Pai e da alegria por sermos filhas e filhos do Pai eterno. Por isso é que ele diz: se me amasseis, conheceríeis. Eu sou o caminho. O que é ser caminho, verdade e vida? Caminho é uma imagem cara para o povo de Israel. Ao dizer eu sou, lembra Deus falando para Moisés no alto do monte: eu sou aquele que sou. A imagem do caminho é cara para Abraão: sai da tua terra, com Sara e vai para uma terra que eu te vou indicar. O deserto que o povo percorreu em busca da terra prometida, os quase 70 anos de êxodo na Babilônia, um processo permanente de busca de caminhos e descaminhos, até que, de repente, no Antigo Testamento, Deus começa a falar das recompensas eternas para o homem de fazer um caminho aqui na terra, buscando só as coisas aqui da terra, e começa o homem a buscar uma recompensa eterna. Deuteronômio 32, 4, Salmo 25, 10, Salmo 128, verso 1, Salmo 72, verso 20. Caminho. Queira Jesus como caminho, irmã. No Novo Testamento, a imagem do caminho persiste, mas ela se transforma. Jesus inaugura uma nova maneira de andar segundo Deus, ao encontro de Deus, de tal forma que o cristianismo, nascente dos primeiros séculos, foi chamado de o caminho, como eu preguei no Evangelho de Lucas, capítulo 24, os discípulos de Emaús. Em João, caminho significa... Em João, tem um significado mais profundo. Jesus não é somente o caminho, na medida em que, por seu ensinamento, ele conduz à vida. Ele é o caminho que conduz ao Pai. Ele não é um caminho de sucesso, de conquista, de vitória. Não, ele é o caminho que conduz ao Pai. Ao dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele diz: caminho para quê?
ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é caminho que conduz ao Pai. E é bom dizer, o único. O único. Jesus conduz ao Pai na medida em que Ele próprio é a verdade. Por quê? Ele é a verdade. Porque Ele mostra escancaradamente, pregado na cruz, quem é Deus. Ele, por excelência, que revela quem é Deus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. E encontrará pastagem. Salvação, liberdade e sustento. Eu sou a verdade. Jesus é a verdade enquanto, primeiro, enquanto Filho encarnado, Ele é a expressão perfeita do Pai. Ele é a expressão do seu ser. Carta aos Colossenses. Ele nos manifesta tudo do Pai. E o próprio Pai, Ele dá a conhecer por atividades, palavras e por sua pessoa. Terceiro, Ele introduz os que abraçam a fé na comunhão do Pai. Só nisto consiste a vida verdadeira. Você pode pegar depois João 17:3. Quarto, Jesus é a verdade porque Ele associa os seus à sua condição gloriosa, já agora. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai. É agora essa alegria, essa perturbação deve ser vencida agora. Por isso, Ele é verdade já revelada, sem véu. Quando Ele dá o último suspiro na cruz, o que acontece no templo? O véu do templo se rasga, porque não existe mais nenhum mistério atrás das cortinas, onde Deus se revela a alguns. Por isso você deve pesar a mão, depois meditando a segunda leitura da missa de hoje, da carta tão preciosa e tão bela de Pedro, da primeira carta de São Pedro. Depois você olha com o tempo, capítulo 2, versos 4 a 9. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus. Olha o que ele diz, que coisa impressionante. Vós sois raça escolhida, sacerdócio do reino, nação santa, povo que Ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Também o verbo está no agora, vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. O véu do santuário se rasgou, porque agora você é raça escolhida, você é sacerdócio do reino, você é nação santa. Aquele culto do templo, que só um sumo sacerdote entrava atrás das cortinas e oferecia sacrifício e sabia e tinha intimidade com Deus. Agora todo homem e mulher batizados em todos os cantos do mundo é pedra viva que forma um edifício espiritual, e você é o templo, santuário, edificado como pedras vivas, e em você um sacrifício espiritual é oferecido a Deus. Você é sacerdócio do reino. Por isso tome cuidado com esse tanto de trem que nós padres inventamos para vencer a distância do coronavírus. Um monte de invencionice que nós fazemos. Se você pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus, e for para o seu quarto e fechar a porta e fizer uma íntima comunhão com Jesus na oração, ou se for possível, respeitando o isolamento e o distanciamento, reunir a família numa varanda, numa sala, no jardim,
e rezar juntos. Preste esse culto agradável a Deus aí. Jesus é a verdade revelada. E a verdade revelada que põe você na íntima presença do Pai sem nenhum véu. Por isso ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. O centro da missão de Jesus: te pôr na íntima presença e comunhão com o Divino Pai Eterno. Agora vou fazer o meu desabafo mais dolorido. Acho que é uma das feridas mais doídas da minha alma. Conviver com gente na igreja que não tem nenhum interesse que Jesus o leve ao Pai. Gente que vem para a igreja por devoção aos santos, à Santíssima Virgem Maria, ao glorioso São José, mas de Jesus, e que Jesus o leve para a vida de comunhão com o Pai, não tem o menor interesse. Quer bênçãos, graças e milagres, mas não quer vida em Deus. Queira de Jesus o Pai. Queira de Jesus e reze a Jesus todos os dias, o tempo inteiro. Jesus, dá-me viver em comunhão íntima com o Pai. No Jesus terrestre, que se dá a conhecer plenamente no evento pascal, é que Deus se revela totalmente como o Divino Pai Eterno. Se você não contemplar nesse Jesus terrestre, que particularmente no evento pascal, na sua paixão, morte e ressurreição, ele revela totalmente quem é Deus. Se você não quer essa revelação e busca Jesus por causa das graças, das devoções aos pedaços de Jesus, à chaga, à mão ensanguentada, ao manto sagrado, a um pedaço da cruz, a um pedaço da coroa de espinho, mas queira de Jesus o Pai, e não um pedaço. Quem não entende isso, gasta sua vida e sua saliva falando de religião, mas não dá conta de transmitir. A verdade, irmã, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. A verdade para nós cristãos, disse Bento XVI, não é um corpo de doutrina, não é um conjunto de superstições ou de ritos bonitos praticados. A verdade para nós é na relação com a pessoa de Jesus que se desenvolve um vínculo com Deus. A verdade é uma pessoa. Por isso, ao comungar, diz: tomai, isso é meu corpo. Você se relaciona com essa pessoa. Mas parece que Jesus está falando, jogando pérola aos porcos. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Olha a segurança com que Jesus fala. Quem está ouvindo Jesus, aos pés de Jesus, junto à mesa da última ceia, Filipe como Tomé. Filipe faz uma reza angustiada, um coração perturbado, um coração triste. Filipe reza no versículo 8, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Meu divino Pai eterno, que povo duro para entender, que trem difícil, Jesus.
Jesus faz um desabafo emocionado. Há tanto tempo estou convosco. Há tanto tempo estou convosco. E não me conheces, Filipe. Que trem ruim, irmã, irmão. Você gastar a sua vida, você que é mãe, sabe da dor que é gastar a sua vida, e você vai envelhecendo e olhando para os seus filhos e percebe que eles, há tanto tempo você caminha com eles, e eles não conhecem nada de Deus e de Jesus, nada. É essa dor que Jesus lamenta. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me conheces. Filipe pede para mostra-nos o Pai. E Jesus fala, e não me conheces. Jesus não fala, e não conheces o Pai, Filipe. Depois ele diz, quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Essa aspiração, conhecer a Deus, é a aspiração mais profunda do ser humano. É a aspiração que só Jesus é capaz de satisfazer. Revelação de Deus. Quem é Deus? Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim, o único. Eu sou a verdade. Eu sou uma pessoa com quem você se relaciona, e relacionando-se comigo, você alcança a plena compreensão de onde eu vim. João, olhe só o tanto que esse tema é caro para o evangelista João. No capítulo 1, versículo 18, disse, ninguém jamais viu Deus, mas o Filho único nos revelou o Pai. Jesus será, por tudo que é, pelo que fez e pelo que diz, o revelador e a expressão de Deus. É o mesmo que Filipe dizer assim, o Senhor não me convenceu que o Senhor é o revelador e a expressão de Deus. Em João 6,46 diz assim, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Em João, no Evangelho de João, Jesus é o conhecedor único do Pai, de um modo imediato e pleno. Mas Filipe ainda não entendeu. Como Pedro e Tomé, ainda não reconheceu Jesus de verdade. Se engana a respeito da pessoa de Jesus. Não entende que ignorar Jesus é ignorar o Pai. Nos versículos 9 e 10, as palavras que Jesus desenrola agora são dramáticas. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Versículo 10. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? É o mesmo que dizer, viu Jesus, viu o Pai. Tal pai, tal filho, diz o ditado no comportamento de filhos parecido com pai, parecido com mãe. Tal mãe, tal filha. A palavra e a ação de Jesus é o lugar perfeito da manifestação e revelação do Pai. Porque Jesus está unido a Ele por uma comunhão indizível. Não tente esgotar. Tente contemplar, tente adorar esta comunhão de Jesus com o Pai e o Espírito Santo. Em João, no capítulo 5, verso 17 e 30, depois da cura do paralítico em Jerusalém, tem lá um monte de reações à cura que Jesus opera, e no debate, no versículo 30, capítulo 5 de João, diz, eu não procuro a minha vontade,
mas procuro a vontade daquele que me enviou. No versículo 20 do capítulo 5 diz: o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que o pai faz. No capítulo 10 de João, versículo 30 diz: eu e o pai somos um. É uma comunhão indizível, é um mistério para ser adorado. Você conhece Jesus pela palavra e pelas obras. Ele mesmo diz, acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanecendo em mim realiza as suas obras. Versículo 10 do capítulo 14 de hoje. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanecendo em mim realiza as suas obras. Olha só. O conjunto da obra, por excelência de que Jesus fala, é a obra da salvação, cuja manifestação mais sensível são os sinais que Jesus realiza ao longo de sua vida. Sua condição divina, sua filiação divina é a causa da rejeição dos judeus. Eles não aceitam. Essa insistência de Jesus na íntima comunhão com o Pai é o que provoca no coração dos fariseus, dos mestres da lei e dos sacerdotes, uma indignação de sangue. No capítulo 8, verso 28 diz: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, conhecereis que eu sou. Se Deus fosse o vosso Pai, capítulo 8 de João, versículo 42, Jesus falando para os fariseus: se Deus fosse o vosso Pai, vós me teríeis amado, pois é de Deus que eu saí e que eu venho. Quando você tem dificuldade de amar Jesus, significa que você não é de Deus. Isso é duro, irmão. Jesus fala que a dificuldade para entendê-lo, para conhecê-lo, para amá-lo, é fruto da dificuldade de amá-lo. Se vós me amasseis, saberíeis que eu e o Pai somos um, que eu vim do Pai. Se vós me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para preparar-vos um lugar. Falou lá no versículo 3 desse capítulo 14. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, conhecereis que eu sou. Eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. E nós, como é que nós ficamos? Nós ficamos com as palavras e as obras de Jesus. Versículo 11. Acreditai-me, eu estou no Pai. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Aí no versículo 10 ele diz: as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanecendo em mim realiza as suas obras. Palavras e obras. O problema é que nós temos dificuldade com a palavra. Nós achamos mais prático as obras. Na primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7, diz assim: naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram, presta atenção,
não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa obra, cuidar das viúvas, dos órfãos. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. O problema é que nós desenvolvemos, em vista das obras de caridade, nós desenvolvemos um desprezo enorme pela palavra e pela pregação da palavra. Nós achamos que o que resolve na igreja é a obra de caridade. Nós insistimos em uma paróquia que tenha muitas equipes e muitas pastorais e movimentos que façam muitas obras. E nós somos pobres na palavra e na relação com a palavra. Por isso, somos um monte de cristãos não catequizados, de fazedores de obras, formamos grupos e equipes que não se entendem entre si, numa disputa ferrenha entre si, numa briga danada de quem é líder, quem é governa, quem é que coordena, numa briga danada, se muda o padre, não aceita porque o padre muda uma regra nos projetos das pastorais, dos movimentos e nas obras de caridade, não obedecem à orientação, à palavra do padre na sua coordenação dos serviços, não obedece, porque acha que a obra de caridade que nós fazemos é mais importante. Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Queixavam-se. Quando a gente começa a brigar entre nós e começamos a reivindicar cesta básica e alimento e desprezamos a palavra, nós perdemos a fonte original de nosso vínculo entre nós, de nosso vínculo com Deus e de nosso vínculo com os necessitados. Nós conosco, nós com Deus e nós com os necessitados. Por isso Jesus diz assim: acreditai ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Que obras são estas? Não se trata de prodígios assombrosos, milagres, o poder de ressuscitar alguém, de expulsar capeta e de fazer fenômenos prodigiosos. Mas se trata do testemunho dos discípulos que pelo Espírito Santo sairão pelo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura e dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. A grande obra a qual a ação de Jesus se destina é a criação, a fundação de uma comunidade fiel à igreja. Ele funda a igreja. Por isso ele diz: acreditem em mim e vocês farão obras maiores do que essas, eu vou para o Pai. A grande obra a qual a ação de Jesus se destina é a fundação da igreja. Fiel comunidade a Ele, obediente aos seus pastores, ao Santo Padre o Papa, aos bispos. É duro dizer, aos padres. Igreja presente no mundo, dando testemunho dele, faz a sua obra atuar agora, no tempo e na história. A atividade dos discípulos é considerada como obra do Senhor, que se desdobra através deles. Por isso, no capítulo 17, versículos 17 e 18, Jesus reza assim: Pai, consagra os teus filhos pela verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Irmã, irmão, a consagração nossa
é em vista da palavra que é Cristo, que é a verdade, que nos envia a pregar o Evangelho. Com grande tristeza, a gente encontra nas obras sociais da igreja famílias que são assistidas há 30 anos levando cesta básica e nunca saíram da miséria, do vício, ninguém é batizado, convertido. Dá a cesta básica, mas não dá Cristo. Dá alimento, cria até uma relação de dependência com obra de caridade. Chora, fulano de tal, o seu fulano de tal é um santo na minha vida. Cria vínculo com o levador da cesta, mas o levador da cesta nunca leva o assistido a Deus e a alcançar o olhar da salvação. Que dor, que dor, que dor. Nós precisamos recuperar o que diz o Salmo, pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Quando a gente luta por direitos e por justiça, a graça transborda. Só levar cesta básica, mas deixar a sociedade nas leis iníquas e injustas que regem os sistemas econômicos, financeiros, as especulações de dominação do dinheiro, não lutar por justiça e por direito, é não permitir que a graça de Deus transborde. Para a graça transbordar é preciso de palavra do Senhor que é reta e é preciso de pregação. Mas eu quero voltar com você à angústia de Filipe. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Irmã, irmão, peça ao Senhor a graça de você recuperar o desejo enorme da visão da fé. Gente que vem para a igreja e não tem o menor interesse em ver o Pai, em alcançar a visão da fé. Ver o Pai, criar um vínculo de íntima comunhão com o Pai. Eu às vezes escuto os irmãos dizerem assim: nossa, eu estou tão feliz porque eu estou servindo na igreja. Servir na igreja é ter um cargo, um ministério, um jaleco de alguma coisa que faz na igreja. E eu penso comigo, Deus queira que essa pessoa que está fazendo alguma coisa na igreja esteja